Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está aí conectado pelas redes sociais, estamos aqui esta noite para falar um pouquinho da palavra de Deus. Convide alguém aí, vamos falar um pouquinho dessa santa e preciosa palavra. Você sabe o tanto que esta palavra tem valor. Nós vamos rapidinho falar um pouquinho sobre agradar a Deus ou agradar aos homens. Eu estava hoje, pela período da noite, ministrando a palavra no discipulado para os irmãos que vão se batizar, e nós nos deparamos com este versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Então já pega a sua Bíblia aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Qual o nosso objetivo? Agradar a homens ou agradar a Deus? Eu pergunto a você, qual é o seu objetivo de vida para hoje, para amanhã? Você vai agradar os homens ou vai agradar a Deus? Vai agradar os homens ou vai fazer o desejo do Deus que te chamou? É isso que eu quero falar nesta noite aqui com você, rapidinho. Já recebo aí algumas pessoas, estou vendo ali a Larissa Mares, Deus te abençoe, parece que eu vi entrando aí o Alan Jordan, a irmã Verônica, aqui da nossa congregação em São Benedito. Meus amados irmãos, vai replicando aí e chamando outras pessoas. Nós vamos fazer uma reflexão rápida sobre o que nós devemos fazer. Honrar a Deus ou honrar os homens? Agradar a Deus ou agradar os homens? Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração lá no discipulado hoje. Deus falou comigo e eu quero falar com você, você que está me ouvindo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esta palavra. Vai entrando, vai convidando outras pessoas, né? Vai chamando outras pessoas aí. Pastor Dinei Costa acabou de dizer a paz do Senhor. Verônica convidando algumas pessoas. Vamos entrando, vamos falar um pouquinho dessa preciosa palavra de Deus. Meus queridos, é tão importante nós sermos guiados por ela, é tão importante nós sermos direcionados por ela. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela abre caminhos, abre muitos caminhos. Estou vendo ali também na janelinha a irmã Gessivalda, estou vendo ali o meu amigo pastor lá de São Sebastião do Paraíso, pastor Rodrigo Leme, da AD Zona Sul, que maravilha. Irmã Valda, Larissa, Daniele, lá de Itirapuã, Deus abençoe. Eu vou aguardar você chegar. Que isso, pastor, né? Você me ouve sempre, quando quiser, né? É só me ligar aqui que o senhor ouve eu quando quiser. O senhor mora no meu coração. Eu estou te aguardando, meu irmão, estou te aguardando, minha irmã. Vamos juntos, vamos entrando, vamos entrando aqui, só um momentinho que eu estou com um probleminha aqui. Isso, já corrigi aqui, maravilha. Eu preciso muito de você, nós vamos conversar, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, nós vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo de número 10. Nós já temos aí algumas pessoas, nós já vamos iniciar a nossa reflexão. O texto que Deus falou comigo hoje à noite no discipulado, estávamos ali com alguns irmãos preparando-os para o batismo, e Deus, ele falou comigo num texto que eu quero ler com você nesse instante. O texto está na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler na linguagem um pouquinho talvez diferente da sua, mas eu queria que você ouvisse a palavra. Suzeli Claudino, Deus abençoe. Olha só, diz assim, Gálatas 1:10.
Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus queridos irmãos, lendo esta palavra agora à noite, junto com os irmãos, Deus ministrou no meu coração uma palavra. Quem nós estamos agradando? Estamos agradando a Deus ou agradando aos homens? Essa palavra ficou martelando no meu coração, cheguei aqui na minha casa, refletindo e pensando o tanto que esta palavra é poderosa. Porque observe só, todos nós precisamos de um norte, todos nós precisamos de um guia na nossa vida cristã. Todos nós almejamos ter um guia. E este guia, ele vai nos direcionar para onde nós vamos. E nós precisamos ter esse guia como referência. Nós precisamos ter este guia como alguém que nós confiamos e podemos caminhar com ele. Por isso, o apóstolo Paulo, ele mostra neste texto, ele vai mostrar para você qual deve ser o verdadeiro objetivo do cristão. Qual é o objetivo que nós temos na nossa caminhada? Qual o objetivo que nós temos como ministro de Cristo? Qual o objetivo que você tem como igreja do Senhor? Qual o objetivo? Algumas pessoas estão andando sem objetivo. Algumas pessoas estão caminhando e não sabem para onde vão. Mas o Senhor Jesus, ele está te dando norte, irmã Jéssica Moura. Olha só, Paulo está dizendo algo muito importante para nós. Paulo está tentando transmitir algo que ele vivia. Ele está defendendo o seu ministério aos Gálatas, ele está mostrando porque foi chamado. E Paulo mostra o objetivo da sua caminhada. Qual é o foco da sua caminhada, pastor Claudinei? Qual o foco que nós temos de caminhada, irmã Verônica? Paulo deixa claro, Paulo mostra que o seu verdadeiro objetivo como cristão e como ministro de Cristo é agradar alguém. Só que nós vamos desenvolver aqui e vamos descobrir quem devemos agradar. Quem nós estamos agradando na nossa caminhada? Adriele Silva, paz do Senhor, querido, Deus abençoe. E aí, Paulo, ele mostrando isso para nós, você vai ver que ele lança a pergunta. Ele lança a pergunta. Ele lança a pergunta dizendo, persuado eu agora aos homens? Isso na linguagem Almeida atualizada. Rafael Soares, a paz do Senhor, meu nobre, Deus abençoe. Temos este texto, algo muito claro. Paulo está dizendo, por acaso procuro o favor das pessoas ou de Deus? Eu te pergunto essa noite, qual é o seu objetivo? Você está procurando o favor de quem? Você está procurando favor de homens ou favor do Senhor? Você está procurando o favor das pessoas que estão ao seu lado ou de Deus? Porque Paulo, na NTLH, este versículo na NTLH, esta palavra persuadir, ou agradar, ou pedir favor, Paulo está dizendo, lá na NTLH, ele diz, por acaso estou à procura de aprovação dos homens ou de Deus? Helenilda das Graças, o que nós queremos nesta noite? Queremos a aprovação de Deus ou dos homens? E o apóstolo Paulo, então, o norte do apóstolo Paulo, o objetivo da sua vida cristã é buscar a aprovação. Pastora Raquel Freire, se eu não estou enganado, olha, ele está buscando a aprovação de Deus. Paulo não quer a aprovação dos homens, até porque os homens o perseguiam.
As pessoas estão perseguindo o ministério de Paulo, as pessoas querem brecar o ministério de Paulo, as pessoas querem parar o ministério de Paulo. E o problema da igreja da Galácia é que os judaizantes estavam lá se levantando para criticar o apóstolo Paulo. E eu te pergunto, quantas pessoas te criticam? Quantas pessoas zombam de você? Quantas pessoas não aceitam a sua chamada? Quantas pessoas não aceitam a sua caminhada? Mas Paulo está sendo criticado, Paulo está sendo zombado, mas ele está fazendo a defesa dizendo, olha, eu verdadeiramente sou um apóstolo chamado de Cristo, como foi Pedro, Tiago e João e os demais. Paulo está se defendendo, mas dizendo, se vocês não me aceitam, não tem problema. Se vocês não me aceitam como ministro de Cristo, não tem problema. Eu não estou em busca de aprovação dos homens. Eu não estou em busca de agradar homens, mas agradar ao Senhor. E diziam também os judaizantes que Paulo estava pregando um evangelho fácil para agradar as pessoas. E assim eles diziam que a salvação não era tão fácil como Paulo pregava, pois para ser salvo era preciso se converter ao judaísmo, começando pelos rituais da circuncisão. Os judaizantes estão tentando desqualificar o apóstolo Paulo. Quantas pessoas querem desqualificar a sua vida? Quantas pessoas nesta noite talvez olharam para você e desprezaram? Débora Oliveira, da nossa congregação, Deus abençoe. Quantas pessoas querem desqualificar você? Quantas pessoas não aceitam o seu ministério? Quantas pessoas não querem aceitar a chamada que Deus tem para a sua vida? Mas então, Jéssica Moura, Paulo escrevendo esta carta aos Gálatas, ele quer fazer a defesa da sua fé, do seu ministério. Larissa Mares, isso, as lágrimas caem mesmo, Larissa. Quantas pessoas não acreditam em você, Larissa? Quantas pessoas já perderam a confiança em você? Quantas pessoas dizem, eu não acredito no fulano, eu não acredito no Beltrano, eu não aprovo a chamada do ciclano, eu não aprovo o ministério do fulano. Olha só a irmã Jéssica Souza, a irmã Jéssica, a irmã Valda, olha o que Deus está falando essa noite. Quantas pessoas, irmã Valda, irmão Anivaldo Alípio, eles não acreditam em nós. Eles não acreditam na sua chamada. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando uma lição aqui. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma lição. Ele está dizendo, eu não busco a aprovação dos homens, eu não busco o favor dos homens, eu não estou procurando agradar pessoas. Eu não estou procurando agradar pessoas, eu queria agradar a Deus e vou continuar agradando, porque ele mesmo diz no versículo, se eu agrado a homens, eu não seria servo de Deus. Ou labassori mianda labachanda labagai. Quantas vezes as pessoas te desqualificam, quantas pessoas olham para mim e dizem que eu não tenho condições, quantas pessoas olham para mim e me desqualificam, mas nós não fazemos, irmã Débora, irmã Verônica, pastor Dinei, irmãos que estão comigo nessa live, nós não fazemos isso para agradar a homens, nós fazemos para agradar a Deus. E aí eu fiz algumas anotações e quero te dizer, olha só, isso é chocante, irmãos. Porque quando Paulo diz, se eu ainda estivesse agradando ou procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. E por que nós não agradamos os homens? Porque não tem como nós agradarmos dois senhores. Nós fomos chamados para agradar o Senhor.
Às vezes tomamos decisões, às vezes como ministros, pastor Dinei, irmã Verônica, nós tomamos decisões, nós falamos, nós corrigimos as pessoas e as pessoas nos reprovam, as pessoas não buscam em Deus e de repente estão nos desaprovando, de repente pastor diácono Robert, David Andrade de Cássia, quantas pessoas apontam o dedo para nós e nos desqualifica, irmã Adriele, mas o importante, o chocante disso tudo é que o que está acontecendo hoje nos nossos dias é o que acontecia com Paulo. Quantas pessoas estão sendo desqualificadas, desacreditadas, irmã Adriele? Talvez tem pessoas na igreja que são simples auxiliares. São pessoas humildes, são pessoas que não têm um gabarito, uma posição social, mas Deus lhes deu um cargo, Deus lhes deu uma posição de liderança, Deus lhes deu um ministério, pastor Dinei, e este ministério talvez não esteja sendo respeitado, mas eu digo a você que não está sendo respeitado na sua chamada, não desista da chamada, não desista de fazer a obra, porque você não foi chamado para agradar aos homens, você foi chamado para agradar ao Senhor, você foi chamado para agradar o dono da obra, e não basta, tem gente que está por aí pensando, irmã Verônica, que basta ter conhecimento bíblico, irmã Débora, basta ter uma vocação ministerial para que ele seja aprovado, mas na realidade isso vai muito além, isso vai além do conhecimento, isso vai além da chamada que o homem recebe. Quando Deus te chama, te capacita, você está fazendo para agradar a Deus. Você não está ali porque quer agradar os homens, você não está ali porque quer ser aprovado pelos homens, porque, irmãos, nós não fomos chamados para agradar homens, mas o Senhor. E Ele tem prazer em ti que me ouve. Ele tem prazer na tua vida. O apóstolo Paulo, falando sobre agradar, aprovação, lá na Epístola aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,4, ele diz lá, ele diz muito claro, que, olha lá, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus ao ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar a pessoas, mas sim, irmã Marta, para agradar a Deus. A nossa chamada é para agradar a Deus. É para agradar as pessoas que estão em segundo plano neste momento, quando Deus te chamou, porque você foi chamado para agradar ao Senhor, porque é Ele que prova o seu coração. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 2,4. Você deve agradar a Deus, porque Ele é quem prova o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Irmã Verônica, dê um sinal de joinha aí se o som tá bom aí, por favor, porque eu estou sem retorno aqui. Olha só, um grande problema dos nossos dias é que muitos querem não só agradar, mas hoje o problema é que as pessoas estão parando. Obrigado, Verônica. As pessoas estão parando porque elas querem ser agradadas. Elas querem ser bajuladas. Em algumas igrejas, irmã Ângela Lino Gomes, um abraço, Ângela. Em algumas igrejas, as pessoas estão invertendo. Você foi chamado para agradar a Deus, mas eles querem ser agradados. Há membros de igreja que querem ser agradados pelos seus líderes. Há pessoas que querem que os líderes agradem os membros. Faça aquilo que os membros querem. Caso contrário, eles mudam de igreja. Eles simplesmente deixam de ofertar e dizimar. Mas, meus amados, nós não fomos chamados para agradar. Um abraço, irmã Ângela, Deus te abençoe. Nós fomos chamados para agradar ao Senhor.
Nós não fomos chamados para viver de conchavos, nós não fomos chamados para viver de acordos humanos, nós fomos chamados para viver desta poderosa palavra, nós fomos chamados para obedecer. Israel, lá em Patrocínio, Israel, um abraço, nós fomos chamados para obedecer esta palavra aqui, ó. Nós fomos chamados para obedecer o chamado de Cristo que aqui está. Importa que nós agrademos ao Senhor, importa que nós façamos a vontade dEle, Ele vai te recompensar. Você que me ouve esta noite, eu estou profetizando sobre a sua vida. Agrade ao Senhor, faça a vontade do Senhor. Irmão Eberton Corse, lá de Paraíso, Minas Gerais, agrade ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Meus queridos irmãos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus não estão aqui na terra para fazer acordos. Por quê, meus queridos? Hoje eu louvo a Deus que eu sou pastor de uma igreja aqui em São Benedito da Cachoeirinha, perto de Ituverava, aonde nós temos pregado uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, e eu tenho visto os irmãos recebendo esta palavra, porque nós não fomos chamados para pregar conchavos, nós fomos chamados para pregar palavra. Ouvi de pessoas hoje dizendo: pastor, obrigado pela palavra de ontem. Uma palavra dura, onde nós falamos sobre os degraus da queda do apóstolo Pedro, de Éfeso, um abraço de mas lá Deus nos constrange a ministrar a palavra, porque nós não fomos chamados para agradar, fomos chamados para confrontar. Nós estamos em uma batalha, a espada da palavra está nas nossas mãos, e eu quero te dizer nesta noite: pode pregar a palavra, fale a verdade, custe o que custar, fale a palavra, não desista de meu amigo. Um grande abraço, Débora, membro da nossa igreja aqui, Deus abençoe. Meus queridos, nós fomos chamados para levar uma palavra que tenha cunho doutrinário, uma palavra que tenha poder de transformação, de libertação. Fomos chamados para uma palavra não ofensiva, não, pelo contrário, nós não fomos chamados para ofender, nós não fomos chamados para xingar, nós não fomos chamados para ser mal educados, nós não fomos chamados para faltar ética, nós não fomos chamados para pregar com falta de amor, não, não é isso. Pregar a verdade sem agradar a homens é falar aquilo que Deus manda, é falar aquilo que o Senhor manda falar. Paulo também escreve em Gálatas 4,16, ele diz assim: será que por dizer a verdade me tornarei inimigo de vocês? É uma pergunta. Ele deixa essa pergunta para os Gálatas: será que se eu pregar a verdade eu serei inimigo de vocês? Meus irmãos, quantos inimigos nós estamos recebendo, quantos inimigos estão por aí não querendo mais te ouvir. Talvez você que está nessa live, talvez Deus te usou para uma palavra, pessoas viraram as costas, pessoas se negaram a ouvir a palavra que saiu da sua boca, mas o importante é entender que quando Paulo procura, enquanto Paulo não está à procura de aprovação de homens, mas sim a aprovação de Deus, ele está agradando alguém que tem poder de recompensar. Deus vai te recompensar. Fale a verdade, pregue a palavra, Deus vai te recompensar. Abre a tua boca, ministra a palavra, não seja leviano, não seja covarde, vá e entregue a palavra, vá e leve a palavra, mesmo que isso te custe um preço, mas eu te garanto, Deus vai te recompensar. Deus vai derramar a recompensa sobre a sua vida, Deus vai derramar a recompensa
sobre a vida de você que aqui está, você que me ouve, irmã Zenilda Lopes. O Senhor manda te dizer: não agrade homens. Tiago, um abraço, meu querido. Você não deve agradar a homens. Pastor Claudomiro Ramos, lá em São José do Rio Preto, José e Marte, fiz uma pergunta lá, me responde depois, hein, varão? Olha só, o que acontece hoje? Deixar de falar a verdade. Alguns estão deixando, irmão Zé e Mar, de falar a verdade para não ser rejeitado pelas pessoas. Eu te pergunto, Jesus foi abraçado por todos? Jesus, pastora Raquel Freire, Jesus foi abraçado por todos? Pastor Luiz de Oliveira, um abraço. Jesus foi abraçado por todos? Não foi. Jesus foi desprezado até mesmo pelos seus, pela sua família, pelas pessoas da cidade em que ele cresceu, mas Jesus nunca deixou de pregar. Paulo passou por esse processo da rejeição, mas também, além disso, tem muita gente que diz assim, eu preciso mudar para agradar essas pessoas. Não, você não deve mudar. Se Deus colocou isso na sua vida, se Deus está te dando uma palavra, você não deve mudar. Continue convicto. Olha só, continue convicto. Continue. Ministre a palavra. Não, por favor, não finja. Não engane, não manipule. Nós não fomos, pastor Luiz de Oliveira, nós não fomos chamados para manipular as pessoas. Nós não fomos chamados para viver de aparência com as pessoas. Mas nós fomos chamados para transmitir uma ideia verdadeira, uma ideia que salva, uma ideia que liberta, uma ideia que restaura. Nós não fomos chamados para fazer teatro. Não, já tem muitos artistas por aí. O Senhor nos chamou para ser aquilo que nós somos. Nós vamos pregar aquilo que nós somos. E eu te digo nesta noite, muitas pessoas, para agradar aos homens, estão vivendo um teatro. E por que eu digo isso? Estão tristes, solitárias, sozinhas, mas transmitindo pelas redes sociais uma imagem de que está tudo bem, que está tudo legal, mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Obrigado, irmã Zenilda, irmã Verônica, Deus abençoe. Deus não se agrada disso. Deus quer que você que me ouve seja uma boca profética, viva do impossível. Larissa, você mora no nosso coração, Larissa. Lembra quando você era pequenininha, né, Larissa? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Isso, irmão Zé Imar. Então lembre-se, você foi chamado para agradar a Deus. Só que, irmão Zé Imar, isso tem um preço. Irmão Anivaldo, pastor Anivaldo Alípio, isso tem um preço. E qual é o preço? Porque quando nós agradamos ao Senhor, quando nós temos um objetivo, um norte, nós teremos satisfação e felicidade de fazer a vontade de Deus. Keila e Reinaldo, um abraço. Só que tem um preço. O que diz lá? Já estou crucificado com Cristo. Olha Paulo dizendo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A, irmã Valda, ele disse assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então você vive para Cristo, você foi chamado para Cristo, você não foi chamado para agradar homens, você não foi chamado para agradar os homens, você foi chamado para agradar a Deus. Continue agradando o seu Deus. O João Gabriel, Deus abençoe, continue agradando a Deus, busque a Deus, exalte a Deus, fale de Deus, profetiza a Deus, leva
procura de Deus às pessoas, não agrade os homens, porque a prática de agradar os homens vai te levar para o abismo, vai te levar para uma vida controversa, vai te levar para uma vida totalmente angustiante, mas nesta noite o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando com a igreja, o Senhor está falando com as pessoas estão aí, as pessoas estão aí buscando agradar homens, buscando agradar pessoas do seu convívio, mas Deus nessa madrugada, perdão, nessa noite ainda, irmã Kátia Miranda, Deus abençoe, Deus está te dizendo, agrade a Ele, faça a vontade dEle, faça como Cristo fez, faça como o próprio Cristo está fazendo. Faça o que Cristo fez na cruz do Calvário. Faça o que Cristo fez no seu ministério durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Durante todos os momentos da vida de Cristo. Cristo esteve agradando ao Pai. Só um momentinho, meus irmãos. Vou ver o que está acontecendo. Vê se melhorou aí agora, em nome de Jesus. Vê se melhorou aí, meus irmãos. Eu já estou encerrando, mas vê se melhorou aí, por favor. Pastor Dinei, irmã Adriele, melhorou aí? Cadê vocês? Estou encerrando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo aí? Ainda tá baixo? Meu Deus. Então o microfone aqui já foi. Você tá me ouvindo aí agora? Tá todo mundo me ouvindo? Amém? Eu quero saber se ficou bom. Giovanni, filho do nosso irmão Elias, tá ouvindo agora todo mundo? Eu preciso encerrar aqui, eu quero que vocês me ouçam. Tá bom? Isso, maravilha, que bom. Eu vou segurar aqui na mão para que fique melhor, né? Isso, tá ouvindo, né, Verônica? Vai acompanhando aí. Então, meus irmãos, Marília, minha cunhada, Deus abençoe. Débora, irmão Dinei, Deus abençoe. Irmã Gessivalda, isso, irmão Anivaldo, isso. Vai nos ouvindo aí, meus irmãos. Olha só, o importante nesse dia, pastor, ô Giovanni, preciso conhecê-lo pessoalmente, aí, varão. Nós precisamos bater um papo. Deus te abençoe, viu? Quando você vier aqui em São Benedito, nós precisamos nos conhecer. É uma bênção. Paulo Soares, Deus te abençoe. Maravilha. Meus irmãos, olha só. Nós precisamos fazer como Cristo. Cristo, ele agradou ao Pai em tudo. Porque se você vai em João capítulo 8, versículo 29, o texto vai dizer assim, aquele que me enviou está comigo. Meu Pai nunca me deixou sozinho, por isso eu faço sempre o que lhe agrada. O que é que Jesus está dizendo? Eu faço tudo para agradar o Pai. Eu faço tudo para agradar o meu Pai. Então, irmãos, há algumas coisas que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão de forma alguma. A primeira delas, para agradar a Deus, eu preciso ter fé em Deus. Como você vai agradar alguém que você não confia? Então, faça algo que você tenha convicção. O Senhor nos chamou para agradar a Deus. E você agrada a Deus porque você o conhece, porque você confia nele. Porque a própria Bíblia diz, não é isso, Giovanni? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, na Bíblia Peshitta, diz assim, porque sem fé é impossível que alguém agrade a Deus.
Então, Teófilo, varão de guerra, manda seu zap lá no Messenger, varão. Você está no Paraná, saudade de ouvir você cantar, hein, rapaz? Que maravilha, Marília, Deus abençoe. Então, sem fé é impossível que alguém agrade a Deus. Porque é necessário que os que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles aos que o buscam. Então, primeiro princípio, eu só agrado a Deus, eu só agrado o Senhor se eu tiver fé. Lamento, muitas pessoas não têm fé. Eles não conhecem o Deus que serve. Por isso não conseguem agradar a Deus. Mas se você tem uma fé genuína, você agrada. Para a gente terminar, são 5 pontos aqui. Segundo ponto importante, para você agradar a Deus, você precisa guardar as Escrituras no coração. Sem a palavra de Deus no coração, você não vai agradar a Deus. Porque se você for na Bíblia Sagrada, no Salmo 119, principalmente lá na versão King James, a linguagem diz assim: tua palavra eu tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, você agrada a Deus. Porque a palavra te direciona a agradar. A palavra de Deus te leva a agradar o Senhor. E por que que o ser humano não está agradando a Deus? Porque Oséias diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Quem não conhece a palavra não agrada a Deus. Quem não conhece a palavra não tem convicção para agradar a Deus. Terceira coisa, é importante que você ande com Deus. Edinaldo Costa, meu amigo pastor, um abraço. É necessário que você ande com Deus todos os dias. Se você olhar lá em Gênesis 5, 24, a Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou. Por quê? Porque Deus estava sendo agradado por Enoque. Enoque estava agradando a Deus. E eu pergunto a você essa noite: você está andando com Deus? Só agrada a Deus quem anda com Ele. E é surpreendente entender que o andar de Enoque, só o andar de Enoque, a forma dele agir, dele trabalhar, dele se proceder, foi suficiente para Deus querê-lo por perto. Porque lá em Hebreus 11:5, a Bíblia vai dizer que Enoque foi transladado. Olha só, sem experimentar, irmã Zenilda, quando eu for aí em São Paulo, farei uma visita na igreja. Aqui é a cantora Zenilda Lopes. Amém, irmã Zenilda. Deus abençoe. Olha só, é impossível, pela fé, Enoque foi transladado, sem experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o tomou. E por que que Enoque não foi levado, gente? Olha o final do versículo. Antes de ser transladado, houve testemunho de que agradara a Deus. Ele agradava a Deus. Ele agradava o Senhor e por isso o Senhor o levou. Um dia nós também seremos levados. Porque se nós estivermos agradando ao Senhor, Ele um dia vai te buscar. Ele um dia vai te arrebatar. A quarta coisa, pedir sabedoria a Deus também agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, peça a Ele sabedoria. Isso é algo que Ele ama. Segunda Crônicas 1:10 diz assim: dá-me agora sabedoria e inteligência, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu? Salomão, ele agradou a Deus pedindo sabedoria. E a Bíblia diz que o Senhor concedeu o pedido dele. Peça a Deus sabedoria para você agradá-lo, né? E aí você observa que lá em 1 Reis 3, do 10 ao 12, mas o início do versículo 10 diz assim:
agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. Deus estava feliz com Salomão por causa do seu pedido. Peça a ele sabedoria hoje. Agrade ao Senhor, agrade a ele e ele te dará sabedoria. A quinta coisa, e nós vamos encerrar. Nós devemos perdoar as pessoas para que com isso nós possamos agradar ao Senhor. Não seja uma pessoa do coração duro. Perdoe as pessoas. Perdoe, você agradará ao Senhor. Não seja como aquele homem da parábola do servo impiedoso, do credor incompassivo, aonde ele foi perdoado, mas foi incapaz de perdoar. Quem agrada ao Senhor vive do perdão. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Paulo nos deixou esse versículo em Gálatas 1:10, deixando muito claro que nós não fomos chamados para agradar a homens, mas sim a Deus. Eu espero que você, nessa live, que você seja feliz, que você seja abençoado, pois há promessas muito grandes para aqueles que agradam a Deus. Quem agrada a Deus, os seus inimigos deixarão ele em paz. Quem agrada a Deus, as suas orações são atendidas. Quem agrada a Deus terá o seu nome na eternidade falado. Que você se esforce para agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um dia, por certo, nós estaremos na glória com Cristo. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar a condição de escolher. Eu vou agradar a Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou citar os nomes aqui e vou orar e vou encerrar esta live. Que Deus te abençoe. Olha, o bispo Márcio e a bispa Rita de Ribeirão Preto. Deus abençoe, um casal que sempre agrada ao Senhor. Débora, Deus abençoe, muito obrigado. Irmão Anivaldo Alípio, Deus abençoe. Que Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a Débora, Deus abençoe o bispo Márcio Santos e a bispa Rita em Ribeirão Preto. Irmã Verônica, Deus abençoe, fomos chamados para agradar ao Senhor. Larissa Mares, Deus abençoe, pastor Dinei Costa, ali de São Tomás de Aquino, e tantos irmãos, irmã Valda, irmã Marta, vários irmãos que passaram por aqui e outros que ainda estão aí. Se você colocar a sua mensagem aí, vai aparecer na tela. Os joinhas aí eu não consigo identificar agora, eu vou identificar depois. Mas isso, irmão Zé Imar, Deus abençoe, que Deus te abençoe, queridão. Eu te fiz uma pergunta lá no seu Messenger, se você saiu da Vila Raicos ou foi o pastor Donizete que saiu. Depois você me responda lá, por favor. Eu vi uma postagem e não entendi. Um abraço para você e para sua família. Os demais, eu acho que já citei os nomes. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. E agora, encerrando a live também, eu estarei entrando em oração pelos irmãos da nossa congregação. Sim, vamos orar para o Ministério Unidos em Cristo de São Sebastião do Paraíso. Amém. Deus abençoe. Certamente é o irmão Corse, o Eberton Corse. Deus abençoe o senhor, tá? Deus abençoe. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Eu quero que você ore comigo. Se você tem o seu pedido de oração, vamos orar agora. Vamos orar para que Deus dos céus, Ele possa ouvir o nosso clamor, Ele possa te abençoar, em nome de Jesus. Se você acredita no poder da oração, feche os seus olhos comigo, ou, se não der para fechar os seus olhos,
Ore aí junto comigo neste momento. Eu tenho fé, eu tenho convicção de que Deus, Ele vai ouvir o clamor do seu povo. Abra sua boca agora e ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu. Senhor, nós acabamos de ministrar a Tua palavra, uma palavra tão simples, falando sobre agradar o Senhor. O Senhor sabe que para nós é muito importante nós termos a convicção de que devemos agradar o Senhor. E essa palavra falou ao nosso coração, Senhor. E eu agora estou orando e intercedendo por todos que ainda estão e os que já passaram e já foram, porque o Senhor conhece a todos. Senhor, abençoa cada um de forma extraordinária. Abençoa cada um de forma poderosa. Derrama, Senhor, das ricas bênçãos celestiais sobre a vida do teu povo. Faz o teu povo sentir a tua presença. Faz o teu povo, Senhor, dormir em paz. Faz, Senhor, os teus filhos dormirem em segurança. Faz eles terem uma terça-feira de bênção, uma terça-feira de vitória, uma terça-feira produtiva, cheia da graça, cheia da unção. Senhor, fica na minha casa, cuida de mim, cuida da minha família, cuida, Senhor, dos irmãos da igreja de São Benedito da Cachoeirinha, abençoa todos os irmãos, membros, congregados, crianças, visitantes que já foram e continuarão indo. Senhor, alcança todos agora em nome de Jesus. E eu te peço, abençoa todos que estiveram comigo e que a graça do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, que a sua graça esteja alcançando todos agora. É o pedido que eu lhe faço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E eu concluo, Senhor, dizendo, muito obrigado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós hoje e sempre. E eu creio na tua bondade. Se você puder e quiser, ainda ouça conosco. Receba a bênção de Deus. Tua graça nunca falha. Deus abençoe. Todos os dias. Deus abençoe você. Eu estou em tuas mãos. Aleluia. Deus abençoe. Quando me levanto. Deus te abençoe. Até me deitar. Uma noite abençoada. Durma com Deus. A bondade de Deus. Cadê você? Dê um sinal. Vai com paz. És fiel. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Todo tempo tu és tão. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu cantarei a bondade de Deus. Isso. Durma abençoado. Olha só que maravilha. Maravilha. Tua presença me Deus abençoe. Sei que és meu Pai. Maravilha. Eu vivo na bondade de Deus. Ó, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. É bom para nós. Do fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. isso mesmo. Deus abençoe.
Oh, que maravilha, Jesus. Olha só, meus irmãos. Em todo tempo Ele é bom. Deus te abençoe. Que maravilha. Oh, aleluia. Oh, a bondade de Deus. vamos juntos, ó. Vamos juntos. És fiel em todo tempo. Por isso que eu agrado a Ele. Vamos agradar a Ele. Oh, aleluia. Fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. A mãe do Luan acabou de entrar. Deus abençoe, Matéria. Se você agrada a Ele, Ele é fiel em todo o tempo. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Até a próxima, permitindo Deus.